Graça e paz, irmãos. Amém? Pode se sentar. Graça e paz, você que também está em casa. Obrigado também, apóstolo, pelo convite. Poder compartilhar da palavra do Senhor nessa noite com vocês. Batata doce! Obrigado, apóstolo Marco. Acho que eu não cheguei nesse nível ainda não. Quer tirar uma foto, Carol? Fica parado, né? E depois eu começar a andar. Amém, queridos? Muito bom poder estar aqui, participar desse tempo tão precioso, de estar na casa do Senhor. Eu não sei qual é a sua expectativa, não hoje, talvez não tenha. Mas durante ou no decorrer desses dias, qual era a sua expectativa em participar da semana profética? Não sei se de repente você veio só pensando em receber uma palavra profética. Porque muitas vezes a gente vai porque, não, eu vou lá porque eu vou receber uma palavra. E se você não receber? Se você não receber? O que será da sua vida? Porque além da semana profética, nós temos um tema. Reforma do coração e do caráter. E eu fiquei pensando, de que adianta eu receber uma palavra profética se eu não tenho um coração e um caráter reformado? De que adianta? Recebi uma palavra, mas eu não tenho um coração. Recebi uma palavra, mas eu não tenho um caráter. É um caráter duvidoso. É um coração cheio de rapina. E eu quero compartilhar com vocês o Salmo 51, do 1 ao 10. E vai falar um pouco do Davi. Domingo a gente ouviu a Emily ministrando. Essa semana já ouvimos alguns ministradores falando um pouquinho sobre Davi. E eu quero compartilhar com vocês esse texto, lembrando a vocês também que não é um texto profético, não é um versículo profético, não tem nada a ver com profecia, mas ele traz lições muito preciosas para nós, como igreja, como ser, para tudo aquilo que o Senhor deseja fazer em nossas vidas. Bem diferente esse tema, esse texto, porque ele nos traz para uma realidade mais pé no chão, daquilo que o Senhor deseja fazer nas nossas vidas. Amém? E o texto é um texto bem pessoal dele, é uma oração que ele faz em um momento da vida dele, que nós já sabemos que Davi peca, né? Pecou ali com Batseba e depois manda matar Urias, e é uma confissão dele ao Senhor do seu pecado. E o texto nos diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões. A gente vai observar que no texto ele vai falar muito sobre isso, pecado e transgressão e iniquidade. Então essa é a oração de Davi ao Senhor. Segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado, que está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que os teus olhos parecem mal, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. E eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concedeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como isope, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo de alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. E o versículo 10
Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos novamente por esse tempo. Te peço, meu Deus, que a tua palavra que foi lida também seja, Deus, um bálsamo para os nossos corações nessa noite. Te pedimos também que a tua igreja também possa receber, ó Deus, a tua palavra. Não é minha, mas é do Senhor. Que o Senhor, Deus, traga sobre nós o teu bálsamo de cura, Deus, de transformação a cada dia sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então aqui é uma oração de Davi ao Senhor por causa do seu pecado. É uma confissão, né? Então, após o profeta confrontar ele pelo pecado, com Batseba, e pelo assassinato de Urias, Davi entra em clamor, em oração ao Senhor, pedindo perdão pelos seus pecados. Como eu falei, esse versículo não é apenas um pedido de Davi. Aí você abre um parênteses aí, uma aspa, e eu vou falar algo. Mas sim como um eco de uma voz profética que atravessa as nações. Eu estou dizendo isso não porque está escrito no texto, mas porque talvez Davi não estava imaginando ou profetizando isso. Porque quando ele escreve esse texto, mais ou menos, ele está vivendo aí um período talvez de 1000 anos antes de Cristo. Então Davi não estava nem imaginando que aquilo que ele estaria fazendo naquele tempo se cumpriria talvez em Jesus quando ele vem. Então esse é um eco dessa oração. Então a oração é uma oração contínua, profética, que se cumpre em Jesus e continua até nos dias de hoje. Sua fala é de rei, mas também é como um portador de um anseio eterno. E Deus diz, o homem precisa nascer de novo. O homem precisa nascer por dentro. Antes da cruz, do Pentecoste, da nova aliança, já havia um clamor no Espírito. Quando ele diz, cria em mim, Senhor, um coração puro, por causa do meu pecado. Diferente talvez do nosso tema um pouco de reforma, ou podemos entender a reforma como algo que Deus estaria criando. Davi ele fala, cria em mim um coração puro, não pega uma parte e reforma, mas eu quero que o Senhor faça em mim, ou cria em mim um coração puro. Onde a lei não alcança, a criação divina alcança. Somente Deus pode fazer essas coisas, criar um coração puro em nós. Então vivemos em uma geração que tenta consertar comportamentos, mas evita tratar o coração. Então não adianta eu querer me comportar bem, viver bem, ou aparentemente viver de uma forma que as pessoas realmente gostem, mas o meu coração não está sendo tratado. Não adianta eu querer enganar vocês, ou vocês a mim, ou nos enganarmos uns aos outros, porque Ele conhece. Ele sabe o que realmente está por detrás de tudo isso. Davi não pede isso. Ao contrário, Davi ele diz, Davi porém não pede, me ajuda, tira as minhas consequências. Ele não pede, me fortalece, melhora a minha posição, Senhor. Me dá outra chance. Davi não faz isso, como muitas vezes nós queremos fazer. Fazemos as coisas erradas e não queremos colher as consequências. Ou dizemos, me fortalece, Senhor, porque eu tenho uma reputação a zelar. Não há recurso humano suficiente para curar um coração contaminado. Por mais que tentamos ou possamos imaginar, tentar fazer algo para que o nosso coração seja criado, nós não conseguiríamos. Somente Deus pode fazer isso. Tem uma frase de algo que eu estava lendo sobre, e essa frase é de Calvino, ele diz que depois de ter implorado pelo perdão dos seus pecados, Davi pede que remove interiormente aquilo que não havia
Davi pede agora que remove interiormente aquilo que havia sido corrompido pelo pecado. Ele reconhece que não basta que a culpa seja removida, se a raiz do mal permanecer no seu coração. Por isso ele ora apenas para que Deus o absorva, mas que reforme completamente por dentro. Jesus, eu não quero que o Senhor tire apenas esse pedacinho que está estragado. Eu quero que o Senhor faça uma reforma geral. E eu quero que o Senhor crie um coração novo em mim. Amém? Cria em mim. Isso nos ensina que alguns problemas não podem ser resolvidos com a força de vontade. Tem problemas que a gente não vai resolver com força de vontade. Não pela nossa vontade. Nós não vamos conseguir resolver. Contra pecados, certos pecados revelam que o coração precisa se recriar. Esse é o tempo em que Deus encerra a era do esforço religioso e inaugura a era da rendição espiritual. Então não adianta a religião querer impor, fazer algo em nosso coração, porque ela não vai conseguir. Ela pode fazer isso para de repente manipular, te conduzir a um lugar, mas somente Deus pode fazer isso, inaugurando essa rendição espiritual. Nós precisamos nos render diante do Senhor, para que Ele possa criar em nós um coração puro, um coração reto. Deus não está reformando o velho homem, Ele está encerrando ciclos antigos. Então nós precisamos ter essa mente e esse coração como Davi. Senhor, eu não quero mais viver dessa forma. Eu quero encerrar esse ciclo, para que o Senhor possa criar em mim um novo coração. Então o problema não está fora, o problema está dentro. Porque talvez eu possa estar vivendo de uma forma clara, limpa, transparente, onde todos possam, de repente, aplaudir. Mas e como está dentro? Como está o seu coração? Será que o Senhor está aplaudindo o seu coração? Na Bíblia, o coração é onde se pensa, onde se decide e onde se deseja e onde se responde a Deus. Como está o seu coração? Onde estão os pensamentos? Onde está a sua decisão? Onde está o seu desejo? E onde está a resposta a Deus? O coração aqui inclui a mente, o seu intelecto, não apenas os sentimentos. Lucas capítulo 2, 19. Lucas capítulo 2, ele está aqui na tela já, né? Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. Maria guardava todas as coisas, meditando-a no coração. De tudo aquilo que ela ouviu, de quem ela seria, de quem ela estava gerando, ela ouvia e guardava e ficava meditando sobre aquilo que ela ouviu, no seu coração. O coração é o centro das decisões. No coração que se escolhe obedecer ou desobedecer. Daniel capítulo 1, versículo 8. Coloca para mim na tela aí. E Daniel propôs em seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Daniel decidiu em seu coração: não importa se eu vou viver, não importa se eu vou morrer, eu não vou me contaminar com as iguarias do rei. É a sede das nossas vontades, é a origem das ações
E Jesus confirma isso em Mateus 15:19. Coloque para mim também. A origem das ações, Jesus confirma isso em Mateus 15:19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultério, fornicações, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Enfim. E Jesus confirma isso. Nosso coração é o lugar das decisões. E se é lá, a palavra está no centro do nosso coração, ela irá gerar vida. O que aprendemos com isso? Não adianta mudar o ambiente sem mudar o coração. Não importa onde você vá. Se o seu coração não tiver mudado, o ambiente também não vai fazer isso. Você pode chegar de repente em um ambiente que ninguém te conhece e aparentemente está tudo bem. Mas logo você vai se manifestar. Logo as pessoas vão ver quem você é. Por causa do seu coração. Então não adianta mudar de ambiente sem mudar o coração. Não adianta a aparência santa com o interior corrompido. Mateus 23, eu acredito que seja 47. Eu coloquei 47, 28, mas eu devo ter errado aqui. Pecados repetidos revelam um coração adoecido. E a minha pergunta para você é: o que você tenta controlar externamente, mas Deus quer transformar internamente? Então não adianta querer fazer as coisas na força do seu braço, daquilo que você acha que é, daquilo que você pensa ou imagina que vai ficar bom. Deus quer transformar primeiramente, internamente, o teu ser, o teu coração, para que externamente possa revelar aquilo que o Senhor já fez lá dentro. Então não tente fazer aquilo que é do Senhor. Tenha um coração disponível para que Ele possa fazer as mudanças necessárias. Só Deus pode criar um coração novo. E eu estava lendo e a palavra cria é a mesma de Gênesis 1. É uma criação soberana, do nada, sem auxílio humano. Quando Deus criou, no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio lá quando Deus criou o homem. Então quando Deus está querendo criar o nosso coração, é aquela mesma ideia, do nada. Ele não precisa da gente. É do nada que Ele vai criar esse novo coração para mim e para você. Para que esse coração revele realmente, né, nossas características morais através do nosso coração, desse novo coração. Davi reconhece que a reforma desse coração humano não é uma obra comum, mas requer o mesmo poder que Deus manifestou na criação do mundo. Assim como o coração do homem não pode por si mesmo produzir pureza, também não pode ser renovado sem uma obra da graça divina. Com isso, Davi reconhece implicitamente que toda a natureza está corrompida e que não havia nele nenhum princípio da verdadeira retidão que pudesse servir de base para uma reforma parcial. Nenhum princípio da verdadeira retidão que pudesse servir de base. Então nós não temos nada, irmãos. O nosso coração não presta para nada. Não temos base para fazer nada. O Senhor precisa criar um novo coração em nós. Se nós imaginamos, ou se nós estamos imaginando que nós temos algo de bom, nós não temos. A iniquidade que Davi fala é algo que está em nós e na nossa natureza, do nosso velho homem, que é continuar pecando e pecando e pecando continuamente. A nossa natureza é essa. E é por isso que o Senhor precisa criar um novo coração em nós. Vamos deixar de ter essa outra natureza? Não. Vamos estar vivendo com um novo coração,
mas com essa velha natureza em nós ainda, querendo se manifestar, querendo se sobrepor àquilo que é o desejo da carne. E é por isso que nós precisamos entender que Jesus, Ele quer criar um novo coração em mim e em você. Ele pede, portanto, não pede uma correção superficial, mas uma nova criação. Então ela ensina que ele é criado por Deus, é um coração puro não é reformado, é um ato da soberania divina. E Davi reconhece que o arrependimento sem graça não basta, porque onde havia culpa, Deus gera agora a pureza. Disciplina sem transformação não resolve. Onde havia corrupção, agora Deus gera santidade. Davi pede mudança no núcleo do ser, não apenas o sentimento. Onde havia morte espiritual, Deus libera a vida. E é esse novo coração que o Senhor quer criar em mim e você, para que possamos manifestar realmente um coração puro diante dele. Existem áreas da vida que eu não precisam de esforço, mas de rendição. Precisamos nos render a isso. Estar rendido aos pés dele. Se prostrar diante dele e falar: Senhor, cria em mim um coração puro e me dá um espírito reto. Deus não remenda corações quebrados, Ele faz um novo. A graça não ajusta o velho coração, Ele gera um novo coração. 2 Coríntios 5,17, coloca na tela para mim. Outra frase que eu gosto também, Lutero diz: Deus não melhora o velho homem, Ele cria um novo. Melhorar é nós que ficamos tentando nos melhorar, irmãos, mas o novo é só o Senhor que pode fazer. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então a graça não ajusta o velho, ela gera um novo coração. Um coração puro gera um espírito firme. Davi mostra que não deseja apenas uma mudança, mas uma disposição firme e perseverante em obedecer a Deus. Ele reconhece que sem o sustento contínuo do Espírito, toda a piedade se desfaz. Isso nos mostra que a regeneração, essa nova vida, esse novo coração em Cristo, é inteiramente obra de Deus, e que os homens nada trazem de si mesmos, senão corrupção e desordem, até que Deus, por sua graça, renove o coração e estabeleça nele a verdadeira retidão. Então é só o Senhor, Deus, que pode fazer isso em nós, trazer esse coração puro e reto diante dele. É dessa forma que nós vamos viver, é dessa forma que nós vamos realmente viver a vida de Jesus, assim como Ele é. O espírito reto é um espírito estável, é um espírito alinhado e é um espírito constante. É estável, alinhado e constante. É estável. Sabe quando a gente ouve falar que ele está no hospital, mas ele está estável? Está bem, já passou, está estável, está alinhado, né? Está acontecendo tudo dentro de uma ordem constante. Quer dizer que ele não para. Venham os problemas, venham as dificuldades, mas ele é constante. Ele não para. E muitas vezes o nosso coração, por estar corrompido, por estar ferido, nós decidimos parar. E o Senhor quer que a gente continue. Sabe quando o seu coração estiver assim, você ora ao Senhor: Senhor, cria em mim um coração, cria um novo coração, para que eu continue. Nosso problema, irmãos, é que nós paramos. O problema vem, a dificuldade vem para todos, e muitas vezes nós desistimos, nós queremos parar.
Parar porque talvez meu esposo não está na igreja, porque minha esposa não está na igreja, porque meus filhos não estão na igreja, porque eu perdi o trabalho, porque eu perdi isso, porque eu perdi aquilo outro. Tudo é motivo para a gente poder parar. Porque nós nos sentimos, meu coração está ferido. Não quero dizer que isso não te entristeza, porque entristece, irmãos. Mas não é motivo para a gente poder parar. É motivo da gente realmente falar igual Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, para que eu possa ser constante. Eu não sei quanto tempo você está disponível a esperar. Não sei quanto tempo Davi ficou. Mas quanto tempo? E o criar aqui, irmãos, é contínuo. Todo dia nós precisamos, Senhor, cria em mim um coração puro. Todo dia nós precisamos. É criar contínuo. Criando, sabe? De continuidade. Nem uma vez criado e não é. É todo dia. É toda hora. Senhor, cria em mim um coração puro, para que meus olhos sejam puros, minha boca seja pura, para que minhas conversas sejam puras, para que meus comportamentos sejam puros, para que minha moral seja pura. Não é mais uma fé emocional. Não fico emocionado para tomar as decisões, porque fé emocional é furada. Não é mais um compromisso instável. É estável. É certo. A Bíblia diz que a minha palavra tem que ser sim, sim e não, não. Isso é de ordem moral. Se você disse para alguém um horário, se você disse para alguém um compromisso, se você marcou algo com alguém, cumpra com o seu compromisso. Mas eu vou ficar no prejuízo. Fique no prejuízo, mas cumpra a sua palavra. Sim, sim, não, não. Esse deve ser o nosso comportamento moral. Por mais que de repente eu tenha prejuízos, mas a nossa palavra nós precisamos zelar por ela. Não sou velho, tá, irmãos? Mas antigamente o pessoal falava do acordo do fio do bigode. E eu, por mim, poderia valer isso até hoje, irmãos. Aqui foi comprado assim, o senhor Davi. Fizemos um acordo e ele falou, o fio do bigode. Irmãos, é palavra. A palavra nossa como crente tem que ser assim. É forma do nosso caráter. Nossa palavra precisa ter peso. Eu sei que de repente, de um tempo para cá, nós como cristãos temos deixado a desejar essas questões, que tem um peso importante. Eu não sei se para você tem, mas para mim tem, irmãos. Para mim tem muito peso da palavra, de dizer algo para alguém e cumpri-la. Não importa se ele não vai cumprir, eu tenho que fazer a minha parte. Porque não é só apenas a minha palavra, é a palavra de Cristo que está em mim. Porque depois ele vai falar, o Márcio não cumpriu com a sua palavra. Olha lá, aquele crente mentiroso, safado, falou que ia fazer isso e isso não fez. E é o nome do Senhor que está indo para o lixo. Então nós precisamos ter esse compromisso. É uma geração sustentada pelo Espírito quando nós temos esse coração criado em Deus. Davi pede isso porque antes ele foi dominado pelo desejo de estar na sacada da sua casa e ver a mulher lá e desejá-la. Agora quer firmeza para permanecer fiel ao Senhor.
Um coração transformado produz constância espiritual. E é por isso que nós precisamos todo dia: Senhor, cria em mim um coração puro, dá um espírito reto, para que eu continue tendo essa constância espiritual. Quem vive de emoções cai facilmente. E a fé é emocional. Deus não quer apenas libertar do pecado, mas sustentar na santidade. Porque enquanto estamos nesse plano terreno aqui, irmãos, estamos sujeitos ao pecado. Mas Deus quer nos sustentar para que possamos viver a vida santa, mesmo com essa natureza pecaminosa. Santidade, ela começa com a regeneração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e me dá um espírito reto. Versículo 17 diz: Deus se agrada de corações quebrantados, né? Coração quebrantado e contrito, Deus não desprezarás, ó Deus. Quebrantamento não é humilhação pública. Davi estava quebrantado, humilhado, porque perdeu o filho. Todo mundo sabia. Então, quebrantamento não é humilhação pública. É reconhecimento sincero da dependência de Deus. Onde há quebrantamento, há restauração. Onde há confissão, há cura. Onde há entrega, há uma nova criação. O que em mim ou o que em você precisa ser criado de novo? Ou não apenas ajustado? Em que área meu espírito, o nosso espírito tem sido instável? Tenho pedido perdão ou transformação? Só para que você possa meditar nisso. Perdão ou transformação? Muitas vezes a gente pede perdão, mas nós não vemos ou não somos transformados. Muitas vezes a gente pede transformação, mas muitas vezes nós não liberamos perdão. Perdão ou transformação? O que está no seu coração? Mesmo assentado, feche os seus olhos. Quero que vocês orem comigo. Repitam a minha oração. Senhor, cria em nós um coração novo. Remove o que não nasceu do teu espírito. Renova o nosso interior. Estabelece um espírito firme. Declaramos o fim do velho e o início do novo, em nome de Jesus. Amém? Salmo 51:10 nos ensina que Deus não busca perfeição externa. Por mais que nós possamos tentar ser perfeitos externamente, pode ser até bonito, maravilhoso, Deus conhece o nosso coração. Ele busca corações disponíveis. Ele busca corações disponíveis. Talvez o seu exterior esteja, como diz o linguajar, um trapo. Mas você pode chegar diante de Deus e falar: Senhor, meu coração está disponível. Meu coração é todo teu. O Senhor pode fazer o que o Senhor desejar dele. O Senhor pode criar um novo. O Senhor criando um novo coração a partir, o que está fora vai manifestar a tua criação em mim. O arrependimento verdadeiro abre espaço para a criação divina. Novamente, perdão sem transformação é incompleto. Ou transformação sem perdão é incompleto. Ambos precisam caminhar juntos. Não tem como ser um ou ser o outro.
Perdão é sinal que você quer ser transformado. E ser transformado é sinal que você está liberando, está recebendo perdão. Irmãos, tudo isso não é sobre nós, é sobre Ele. Nós somos um pequeno Jesus aqui na terra. Somos o espelho. Nós precisamos parecer com Ele, ter o coração dEle. Amar como Ele, olhar como Ele. Sentir como Ele. Falar como Ele. Tudo isso a partir do seu coração, quando Ele cria um novo coração em nós. Podemos manifestar a sua graça, o seu amor, na simplicidade, irmãos. Nós nem precisamos fazer, né, apóstolo Marcos? Batata doce, para que você... Sabe quando você dá um abraço numa pessoa? É a manifestação de um espírito criado por Deus. E a pessoa fala, puxa, eu precisava tanto de um abraço. Não é por muito você falar que você vai manifestar um coração criado por Deus. Acontece? Acontece. Mas nós complicamos por causa do nosso coração. O nosso coração está corrompido, nós queremos criar coisas, fazer coisas como se fosse... Mas não. A simplicidade do Evangelho é tudo. E nós precisamos ser isso, simples. No nosso coração e nas nossas atitudes. A começar aqui. Nós precisamos ser isso, igreja. Se nós não formos isso aqui, irmãos, não adianta ser lá fora. Se nós não somos isso aqui dentro, lá fora a gente vai piorar o negócio. Se você não ama e não respeita quem está do seu lado, não entende, não faça isso lá fora então. Porque se você não faz com quem está do seu lado e diz que é seu irmão, imagina com aquele que nós falamos que não é nosso irmão, não está na mesma fé. Então o nosso coração precisa ser criado por Deus para que nós possamos ser isso aqui dentro. Para que quando nós formos lá fora, ou estivermos lá no nosso trabalho, na nossa faculdade, aquelas coisas do mundo não vão nos corromper. Não vai corromper o nosso coração. Nosso coração não vai criar raiz de iniquidade. Não vamos ser envolvidos nessas conversas alheias, conversas de rodinha, em fofoca, porque o nosso coração não é desse tipo de coração. Quando nós temos um coração criado por Deus, nosso coração revela e se manifesta de forma diferente. E é por isso que nós precisamos estar a cada dia falando e orando ao Senhor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e nos dá um espírito reto, um espírito inabalável, para que possamos estar estável na presença do Senhor. É estar estável. Não é dizer, olha, nunca mais vou ter problema, nunca mais vou ter dificuldade. Não é isso. É ser estável passando por isso. É ser estável passando por isso. Passando por essas perrengues. Senhor, eu estou contigo. Estou contigo. E não abro mão. E não abro mão. Se você perder algo da sua vida, como é que está o seu coração? Já parou para pensar nessas coisas? É que às vezes a gente nem pensa nessas coisas, né? A gente nem pensa nessas coisas. Porque eu fico pensando, irmãos, nessas coisas.
perder um filho, perder uma esposa, perder um marido. E eu penso nessas coisas. Falo, Senhor, como será? Como eu vou me comportar? Será que eu vou continuar? Será que eu vou me manter em pé? Será que eu... Digo para vocês, se essas coisas nos desestabilizam espiritualmente, é um perigo. Confesso que quando eu perdi minha sobrinha de 3 anos, foi um baque para mim. Porque era a primeira pessoa da minha vida, da minha família que eu perdia. Assim, tão novo, né? Tão novo, tão nova, né? Mas eu lembrei da passagem esqueci agora. Eu queria lembrar, irmãos. E o Senhor levou, como que é? Jó, né? Deus deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Eu lembrei dessa passagem na hora, irmãos. Eu estava indo para a igreja. Me deu uns 5 segundos, eu dei uma balançada, encostei no carro. Mas não foi motivo, irmãos, para eu desistir. Isso não foi motivo para me desestabilizar o meu coração. Nem do meu irmão, da minha família. Pelo contrário. Foi um motivo de, vamos dizer, entre aspas, uma alegria. Porque quem foi no velório viu um velório totalmente diferente. Atípico. De louvor, de adoração, de vídeo dela dançando. E é isso, irmãos. A vida, para mim, eu acredito que nossos velórios deveriam ser dessa forma. Entendo se de repente você não concordar. Não tem problema, tá, irmãos? É a minha opinião. E aí, como é que está o seu coração? Revela mesmo um coração novo, criado por Deus? Tem um espírito firme, inabalável? Não quero dizer com isso também que eu não sinto dor, não choro, não fico triste, tá, irmãos? Não estou isentando da nossa natureza humana, mas ela não pode sobrepor aquilo que eu creio e acredito. É essa vida que o Senhor quer para nós. Porque se olhamos para Jó, perdeu tudo. E aí? Como é que está o coração? Amém? Fique em pé, vamos orar. Que você possa estar, que você receba essa palavra e que você possa orar, não só nos momentos alegres, mas naquilo que você sente que o Senhor precisa fazer um novo na sua vida. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse tempo, te agradecemos a Deus também por cada vida que está aqui nessa noite, pela tua palavra que foi lida, também que ela possa ficar guardada, Pai, no nosso coração. Nós pedimos a Deus que o Senhor sonde, ó Pai, nossa mente e o nosso coração. E como já oramos, ó Pai, se há algo em nós que precisa ser tirado, que o Senhor tire e faça novamente, para que possamos, ó Deus, viver aquilo que Tu desejas a cada dia. Te louvamos, ó Deus, por esse tempo tão precioso, por essa semana de culto abençoado. Também que, ó Deus, possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Que dia a dia nós possamos ver a Tua manifestação, o Teu poder, ó Deus, em nós e através de nós. Que possamos, ó Deus, glorificar o Senhor dia após dia. Por todo bem, por todo mal, por tudo aquilo que nós passamos. Possamos, ó Pai, render graças ao Teu nome.
Louvamos, ó Pai, e bendizemos, ó Deus, porque o Teu amor é derramado sobre nós dia após dia. Te agradecemos por esse tempo tão precioso, mais uma vez em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe.